O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui comodamente dispostos na casa da rainha da Amazônia, irmãos e irmãs que de tantos lugares, em tantas situações, participam conosco da celebração, ouvindo a sua rádio pela internet, vendo nossas imagens tão bonitas, geradas pela equipe do estúdio do santuário. Imagens maravilhosas da nossa Basílica Santuário, embelezadas maiormente com a presença de vocês que estão aqui pessoalmente, pois a Igreja de Deus não é o templo, e sim os corações dos fiéis. Os fiéis, verdadeiros templos do Espírito de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, é sempre uma alegria podermos participar da celebração, de modo especial neste tempo que nos prepara para a Páscoa. A finalidade principal da Quaresma é conduzir-nos à Páscoa. E nós assim fazemos, pegando carona dos cristãos da antiguidade da nossa igreja, os quais aproveitavam, pois, o tempo da Quaresma para prepararem-se proximamente para o batismo que recebiam na noite da Páscoa. E por isso percorriam, pois, as várias estações preparatórias, mas já era a fase final de, algumas vezes, anos de catecumenato. Até o cristão está no ponto, tinindo, aliás, o catecúmeno. Aí ele era aprovado para o batismo e então fazia esta preparação mais próxima, que eram, pois, os dias da Quaresma. Nós, hoje, historicamente, nos reportamos a esse período santo e também aproveitamos para refazer o nosso caminho espiritual, o nosso caminho de conversão.
O pregador de retiros do Papa, o frade capuchinho Raniero Cantalamessa, comenta que a Quaresma é um tempo de conversão, mas não existe conversão sem mudança de costumes, sem a consideração, digamos, da vida moral, da conduta. Portanto, a Quaresma seria vã, inútil, se não nos colocasse diante da verdade de nós mesmos, para então verificarmos o que é que está faltando aqui e ali, ou então o que é que está faltando geralmente em nós, para podermos vivenciar a Páscoa com alegria. Ou seja, aproveitarmos o tempo da Quaresma para então examinarmos e podermos assim fazer acontecer do nosso esforço, com a graça do Espírito Santo, a nossa conversão, a nossa melhora, a nossa recondução ao caminho de Deus. E de fato a palavra nos conduz hoje a isso. Quando Jesus fala às multidões e aos seus discípulos, apontando um defeito capital dos mestres da lei e dos fariseus. Eles mandam fazer, mas não fazem. Não sejais como eles, diz Jesus. E Jesus está dizendo aquilo que o Frei Cantalamessa diz: não existe conversão sem mudança de comportamento. E nós, a respeito da lei de Moisés, que os fariseus sabiam explicar, sabiam dizer, sabiam até mesmo como se desviar dela, motivos muitas vezes da crítica de Jesus, é exatamente o conhecimento da lei de Deus. E a oportunidade nos presta então para revisarmos os mandamentos da lei de Deus. Olhem só, quem não conhece os mandamentos da lei de Deus não pode se confessar. Como é que vai fazer um exame de consciência baseado em quê? Senão nos mandamentos da lei de Deus. Portanto, quem não sabe os mandamentos não faz boa confissão. E os mandamentos da lei de Deus são, pois, necessários para a nossa caminhada, para retornarmos a eles. E é por isso que então a penitência vem, porque não vivemos os mandamentos divinos. E são eles que nos permitem, pois, todo o tempo recomeçar. É provável que sobre esta vida não consigamos vivê-los 100%. Mas o nosso Papa diz que se a gente vive 1, se vive 2, se vive 5%, diz ele, é para abrir champanhe e para soltar foguete, é para comemorar, ao invés de ficar se lamentando porque nada conseguimos. Conseguimos sim. Os mandamentos da lei de Deus que aprendemos no catecismo e depois vamos esquecendo. Amar a Deus sobre todas as coisas, que não significa não gostar do pai, da mãe, dos amores, que não significa não gostar do seu carro, do conforto da sua casa. Não quer dizer isto. Quer dizer tudo na ordem, tudo conduzido, tudo na direção de Deus. E é aí que nós então amaremos de verdade o pai, a mãe, os filhos, os amores, o carro, a casa. Do contrário, se não for assim, acontecerá o que chamamos de desordem. A desordem. Colocarmos pessoas, coisas, gostos,
vícios em lugar de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. E algumas vezes vira vírgula, não é? O uso santo do nome de Deus. E até, muitas vezes, em situações, pois, de grande irreverência. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Precisamos todo o tempo redescobrir o valor, pois, da santidade dos domingos e dias santos, que se marca, sobretudo, pela participação na Santa Eucaristia. Ou quando por algum motivo não pudermos, por exemplo, plantão, devemos durante a semana, pois, satisfazer esta falta da participação na missa dominical. E no tempo da quaresma, eu já disse, é para virmos mais vezes, também durante a semana, além da missa dominical. Quarto, honrar pai e mãe. Teríamos muito a dizer sobre este mandamento, mas todos nós entendemos a partir do nosso coração, a partir das nossas, pois, tomada de consciência, o valor desse mandamento divino. Quinto, não matar. E não é só com facadas ou com tiros. Não matar com palavras. Não matar com desilusões. Não matar com julgamentos. Não matar, diria o nosso Papa, com fofocas e outras coisas que matam, sim, as pessoas. Sexto, não pecar contra a castidade, que é, pois, a exigência de uma disciplina. Do contrário, enlouquecemos. E essa experiência é universal, dela todos sabemos. Sétimo, não furtar. E existem, pois, variadas maneiras de se furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Como é que alguém pode, meu Deus, inventar coisas a respeito dos irmãos? Nono, não desejar a mulher nem o marido do próximo ou da próxima. Cada um com o que é seu, não sobra nada para o capeta, diz o ditado. Também cada um com o seu esposo ou com a sua esposa. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Sonhar, querer ter, não é um pecado, não é isso? Pelo contrário, pode nos estimular a fazermos economia, a estudarmos para podermos conquistar as coisas. Aqui, no caso, a cobiça está quando maledicentemente nós nos incomodamos com as pessoas que, sobretudo se honestamente, prosperam. Pois é, meus irmãos e irmãs, assim simples, os 10 mandamentos falam da vida, desta vida trabalhosa, desta vida que demora, desta vida cheia de percalços, mas uma vida que, conduzida na direção de Deus, na ordem de Deus, pois propicia também a alegria e a paz ao nosso coração. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles dizem, mas não fazem. Vamos, pois, pedir hoje, na celebração da Eucaristia, a graça de, como diz o salmista, termos sempre na nossa cabeça, pois, a lembrança da lei de Deus, meditá-la dia e noite, para sermos como a árvore plantada na beira do rio, que jamais seca. Salmo 1. Um instante de silêncio.